Pessoal, está gravando então, né? Estamos aí na nossa aula do dia 14 de agosto, né? E excepcionalmente essa aula vai ser de processo civil 1, né? Dando continuidade aí à aula do dia 13/8, né? Em razão aí de algumas dificuldades técnicas, então nós vamos deixar a aula de títulos de crédito do semestre que vem. Semestre que vem, não, desculpa, semana que vem. Nós vamos, então, dar continuidade à matéria de processo civil 1. Bom, pessoal, olha lá, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente se localizar, né, o que a gente estava estudando, e a gente, então, começa a nossa disciplina. Olha lá. Bom, pessoal, está aparecendo a tela para vocês, mediador, conciliador, e com isso, então, a gente se situa na nossa matéria. Nós estávamos estudando meios alternativos de solução de controvérsias, e nós comparamos a jurisdição, que é a forma clássica de solução de controvérsia, com os meios alternativos, né? E vimos características da jurisdição e características gerais dos meios alternativos de solução de controvérsias, inclusive as vantagens deles, né? Meios alternativos, que é a celeridade, né? A ausência de múltiplos recursos, né? A possibilidade, então, de uma solução mais profunda, porque as partes entram em acordo entre si, né? Solucionando, então, o conflito propriamente dito, e também a grande vantagem aí dos meios alternativos, que é a sigilosidade. E depois de ver essas características e essas vantagens gerais dos meios alternativos, nós entramos aí nos meios alternativos em espécie. E nós vimos, então, os dois primeiros meios alternativos, que é a mediação e a conciliação, né? E nós vimos que essa mediação e a conciliação, elas podem ser feitas extrajudicialmente, fora do Poder Judiciário, em PROCONs, em associações comerciais, nas próprias escolas, né, que tem a figura do professor mediador, do professor conciliador, e aí o Especiato trouxe bastante informação para a gente, né, a respeito disso, né, e também a mediação e conciliação podendo ser realizada dentro de um órgão do Poder Judiciário, que é o SEJUSC. Então, o que é feito dentro do SEJUSC são as mediações e conciliações. Depois, a partir da pergunta do seu Oswaldo, a gente viu a possibilidade ou as formas de um conflito chegar ou ser levado até o SEJUSC. Primeira forma é a própria parte procurando diretamente o SEJUSC, né? E a segunda forma é a parte ignora o SEJUSC, né? E entra direto com o processo judicial. Mas dentro desse processo judicial, o próprio juiz, né, entendendo pela possibilidade de composição das partes, naquele caso concreto, remete então os autos para o SEJUSC, né? E então, pessoal, o SEJUSC ele vai realizar as sessões de mediação e conciliação. Se não der acordo, o SEJUSC relata que ela foi infrutífera e acaba, né? Ou então, o SEJUSC relata que ela foi frutífera e remete os autos para o juiz proceder à homologação aí da sentença, não, do termo de conciliação, do termo de acordo. E aí, pessoal, agora eu não me lembro quem foi, me perguntou ontem, né, se depois da conciliação frutífera e da homologação judicial, se poderia se valer do recurso. E eu disse para vocês que não, né? Porque era incompatível, né, com a conciliação, com o acordo, o recurso. E isso é interessante porque ocorre um fenômeno chamado preclusão lógica. Preclusão lógica. Preclusão é a perda do direito e lógica
em razão da lógica maior do processo, da sistemática geral do processo. Se você fez acordo é porque você concordou, e aí não faz sentido e você, então, recorrer. E eu estou voltando a esse ponto porque nós tivemos essa aula ontem e hoje publicou uma decisão e um processo que eu tenho lá em Ilha Solteira que ocorreu justamente isso. Nós fizemos um acordo, não foi no Sejusc, foi através de peticionamento, né, direto aí entre o autor e o réu, na verdade entre o exequente e o executado. E publicou hoje, então, a decisão homologatória, né, desse acordo. E eu queria, então, mostrar para vocês essa decisão e justamente o trecho da decisão que eu comentei com vocês, em que o juiz escreve que existe preclusão lógica e, havendo preclusão lógica, não tem recurso, e não tendo recurso, a decisão homologatória do acordo transita em julgado na data da própria decisão, né? Sem possibilidade, então, de recurso. E aqui, pessoal, é o processo, né? Aqui é o processo. Olha só. Gente, vocês estão conseguindo visualizar a tela que tem uma coluna esquerda escrito pasta digital e uma coluna direita com parecendo uma folha aí? Sim. Sim? Sim. Para quem nunca viu, gente, apresento-lhes o sistema do TJ de São Paulo de processo digital, que é o ESAGE. Isso que vocês estão vendo na tela, quem nunca teve oportunidade de ver, é o processo digital. Isso aqui é um processo, né? Isso aqui é um processo. E a gente tem a petição inicial. Então, clicando aqui, ó, em petição, páginas 1 a 4, vai aparecer à direita a petição inicial. É uma ação de execução de título extrajudicial, um cheque, né? E a gente pode voltar nesse processo mais para frente, quando a gente for estudar as execuções de títulos de crédito, né? Dentre eles o cheque. Esse aqui é um processo de execução de cheque, né? De um título de crédito. Então, a petição inicial, ela é distribuída, né, para uma das varas de uma determinada comarca, e essa distribuição, né, que vai no topo da página aí, a gente chama de endereçamento, né, isso aqui é o endereçamento, é para onde que vai a petição, né, para onde que vai a petição, está em azulzinho aí. Depois, pessoal, a gente normalmente pula esse espaço em branco. Tudo bem com você. Vocês estão vendo aqui, pessoal, esse espaço em branco? Ah, não, eu também não tinha visto, você tinha me ligado, eu cheguei. Aí eu cheguei, na hora que eu vi, eu te liguei. Especial, desliga o microfone. Vocês sabem por que tem esse espaço em branco aqui, gente? Alguém sabe? Alguém sabe por que tem esse espaço em branco nas petições judiciais? Pelo seguinte, antigamente, quando o processo era físico, os advogados eram obrigados a deixar esse espaço na petição, porque o juiz, quando ele fosse despachar, ele usava para o despacho dele justamente esse espaço em branco aqui. Então, o juiz pegava a petição do processo, colocava a folha da petição na máquina e digitava o despacho dele nesse pedaço aqui, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com processo físico, né, quando eu comecei a advogar, e eu lembro aí que uma vez eu fui despachar com o Dr. Pedro Calado, né, e ele sempre extremamente receptível, né, e me recebeu no gabinete, né, uma educação ímpar aí que lhe é peculiar. E o processo era físico, ele pegou uma máquina de escrever que tinha na sala dele, no gabinete dele, pegou a minha petição, que tinha esse espaço em branco, colocou a petição na máquina e fez todo o despacho dele aqui, justamente nesse espaço, né? Hoje não faz mais sentido isso, porque o processo não é mais físico, né? Então não tem por que ter esse espaço. Mas, por tradição, né, nós, advogados, costumamos deixar esse espaço ainda, né? Mas não há mais necessidade, né?
No sistema do TJ de São Paulo, que é um sistema de processo digital, e as nossas petições são juntadas em arquivo PDF, a gente deixa esse espaço. Agora, na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, que não é propriamente processo digital, é um passo a mais, é processo eletrônico, porque a gente não junta nossas petições em formato PDF na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal. A gente digita a nossa petição no próprio sistema do processo deles, né? Então, a gente não precisa juntar mais arquivo lá de petição. A gente digita a petição no próprio processo. E aí, né, se no arquivo já não faz sentido ter o espaço, no processo eletrônico propriamente dito, que a gente digita a nossa petição, faz menos sentido ainda. Então, se vocês olharem o sistema da Justiça do Trabalho, o sistema da Justiça Federal, que é chamado PJE, vocês vão ver que nem isso aqui existe mais, né? Lá é como se fosse um texto do Word digitado no próprio sistema da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Mas, enfim, né, aqui na estadual a gente faz dessa forma aqui, né? Pessoal, aí depois, olha só, vem a qualificação das partes, né? O exequente, que é quem move a ação de execução, né? E o executado aí, contra quem se move a ação de execução, né? E eu comentei com vocês, quando a gente faz uma execução de título, a gente tem que juntar o título. Então, olha aqui, pessoal, olha os títulos escaneados e juntados aqui no processo, né? A gente escaneia e junta aqui no processo, né? Então, ó, tudo aqui escaneadinho e juntado no processo, inclusive o verso do título. Por quê, pessoal? Porque é o verso do título, né, principalmente do cheque, que traz o motivo do não pagamento. Então, motivo 13, motivo 22, né? Quando a gente for estudar o cheque, a gente vai estudar cada um desses motivos aqui, né? Mas é o verso do título que vai trazer o motivo. E com esse motivo é que a gente descobre por que não houve o pagamento, né? Professor. Oi? Um parente do meu marido tem um cheque que faz quase 20 anos de 20 mil reais que ele nem depositou, não tem carimbo nenhum. Não sei nem do que foi esse cheque, que foi que ele comprou, que ele vendeu. Então, já e aí eu acho que quem deu o cheque, era dono do cheque morreu, né? Ficou para os filhos. Aí os filhos estavam querendo ver se tinha como receber. Mas 18 anos o cheque e não tem, nem foi depositado o cheque. Não tem como, ele está prescrito, já era, né? A lei do cheque, né? Ele prescreveu a força executiva, ele já prescreveu a ação cambiária e ele já prescreveu até a ação de cobrança, né? São 3 ações diferentes que a gente usa para cobrar um cheque. Todas elas estão prescritas. A ação de execução do cheque, ela prescreve em 6 meses, né, da data de apresentação, então já era, né? 6 meses só. A ação cambiária, ela prescreve 2 anos após a prescrição da força executiva, que são 6 meses. Então, na verdade, prescreve em 2 anos e 6 meses. Então, está prescrito também. E o STJ pacificou há pouco tempo atrás que a ação de cobrança de dívida representada em documento escrito, que é o título de crédito, prescreve no máximo em 5 anos da data de emissão. Então, já foi também, né? Está tudo prescrito. Na verdade, pode pegar o cheque aí, né? E pôr fogo. Um quadro e deixar na sala aí, falando, olha, isso aqui foi um cheque de 20 anos atrás, né? Mas não mais, né? Já nossa, se fosse pouquinho dinheiro, mas olha, 20 mil reais naquela época. Era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro. Eu lembro, a 20 mil reais há 20 anos atrás era um carro zero bom, né? Não era um carro popular, não. Era um carro zero acima do popular, né? Era um carro zero muito bom aí. Então, era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro. Já que a Eliane perguntou, pessoal, vamos ver quanto vale hoje? Vocês sabem fazer atualização aí de valor dentro da justiça, né? Vou mostrar para vocês, só por curiosidade.
né? Existe um sisteminha aqui, ó, né, chamado Dr. Calc. Sisteminha Dr. Calc. drcalc.net. Ele faz atualização para a gente. Tem um jeito manual de fazer, que um dia, quando a gente tiver aula de prática, quem for o professor de prática vai mostrar para vocês, né? Eu não vou mostrar como é a forma manual, porque dá trabalho e demora. Mas a forma digital aí, né, que facilita, dá para a gente fazer. Então, olha lá. Vamos pegar esse cheque aí de 20 anos atrás e vamos colocar os juros moratórios de lei, né, que na justiça é de 1% ao mês. Bastante, né? Que hoje a gente não consegue nenhuma aplicação que dá 1% ao mês. Então, a justiça, ou dever na justiça, para o credor é um bom negócio porque a taxa de juros é alta. E para o devedor é um péssimo negócio porque a taxa de juros é alta, então vai aumentar bastante a dívida. Mas vamos colocar lá, juros moratórios. Há 20 anos atrás, então foi no dia 13/8/2000, né? 13/8/2000. O valor aí de 20 mil reais. Olha lá, pessoal, 20 mil reais. E a descrição, cheque da Eliane, né? Cheque da Eliane. Tá com juros, tá pela atualização do Tribunal de Justiça, ó, pessoal, índice TJ São Paulo. Vamos ver quanto que valeria hoje? 217 mil. 217 mil, né? Então, se tivesse executado esse cheque antes da prescrição do cheque, antes da prescrição da cambiária, antes da prescrição da ação de cobrança, né, hoje ele corresponderia aí a 217 mil. Veja só, pessoal, só a atualização monetária seria para 67 mil. Então, ele sairia de 20, né, e iria para 67 mil de atualização monetária. Mas como tem juros moratórios na justiça, de 1% ao mês, de juros dá 150 mil. Só de juros dá 150 mil. Então, somando aí 217.875, né? É uma pancada. Então, dá para colocar. Então, quando for colocar ele no quadro, Eliane, imprime essa tabela aqui, coloca os dois aí na parede. Vai ficar mais bonito o quadro. Para ficar mais bonito o quadro, né? Mas Eu acho que ela não vai dormir essa noite, hein? Esse seria o valor dele hoje, se tivesse executado. Então, gente, débito na justiça para o credor, de certa forma, é bom, porque ele valoriza bastante, né? E para o devedor é péssimo, né? Porque aumenta bastante também. Então, essa é a atualizaçãozinha. E aí, o que a gente faz, pessoal, como advogado? A gente pega essa planilhinha aqui, ó, né? E dá um Ctrl+C, né? Nada se cria, tudo se copia. Dá um Ctrl+C aqui e cola na nossa petição, né? Atualizando o valor aí. Né? É assim que é feito. E facilitou demais, né? Na época do professor Guilherme, tinha que fazer na mão, né? E o único instrumento que se tinha para facilitar um pouco era o ábaco, né? O professor Guilherme atualizava esses valores no ábaco aqui. Mas para a gente facilitou bastante. E um dia eu mostro para vocês como que a gente faz a atualização na mão, né? Tem uma forma de cálculo aí. Quem é da área de exatas já sabe, vai tirar de letra, né? Mas a gente, e eu me incluo, porque eu fiz direito, porque eu não sei nada de matemática, a gente sofre um pouquinho, mas a gente aprende, né? E, pessoal, como eu mostrei, olha lá, a planilha de cálculos aqui no processo, né? A gente recorta lá daquele sisteminha e cola aqui no processo e manda bala, né? É bem automatizado hoje. Bom, pessoal, a execução seguiu e o que eu queria mostrar para vocês é que recentemente nós fizemos um acordo dentro do processo, né? Dentro do processo, mas a gente fez um acordo. Pessoal, olha como a dívida dentro da justiça aumenta bastante. Quando a gente entrou com a ação, o débito era em torno de 10 mil reais, em 2016. Esse ano, ó, 9/7/2020, a dívida já está em 23 mil, né? Então, de 2016, quando nós entramos com a ação para hoje, a dívida já foi aí para 23 mil.
Então, aumenta bastante, né? Mas o que interessa para a gente, ó, pessoal, é que a gente fez um acordo, né? Olha só, essa aqui é a petição de acordo. Então, o exequente, né? O exequente e o executado, nós fizemos um acordo. Essa aqui é a nossa petição de acordo para pagamento todo parcelado, né? Então, parcelou todo esse pagamento aí, né? E nós assinamos, né? Nós assinamos digitalmente essa petição de acordo, né? Uma petição conjunta de acordo. E aí, pessoal, veio a decisão do juiz homologando o nosso acordo, né? Não teve sejusque, não teve audiência, foi direto na petição, foi direto no processo. Mas aí veio, então, a sentença do juiz homologando o nosso acordo. Olha lá, pessoal. Vistos, homologo por sentença para que produza seus efeitos jurídicos e legais, né? O acordo celebrado às folhas reto, né? As folhas anteriores, nos termos do artigo 922 do Código Civil, né? Então, veja que o juiz, quando ele dá uma decisão homologatória, ele nem entra no mérito dos fatos, do direito, do valor. Isso aí não interessa nada para o juiz, foi feito acordo. Então, a decisão homologatória, ó, ela é muito simplesinha, né? Pressupõe que o juiz analisou o acordo, mas ele nem fala nada sobre o acordo, né? É mais ou menos a decisão do juiz que homologa uma sentença que a gente comentou ontem, né, a partir da pergunta do Luciano, uma sentença proferida por juiz leigo. O juiz vem e homologa e pronto, né? Ó, veja, 2 linhas aí. A sentença do juiz tem 2 linhas, né? Ele nem entra nos fatos, no direito, ele nem entra no mérito, ele só homologa, né? Agora, pessoal, o que interessa para a gente, que é o que a gente justamente conversou ontem, e eu vou poder mostrar isso aqui já, né? Tivemos a sorte aí de poder mostrar isso aqui para vocês agora. Olha só, pessoal. Após a sentença, né, homologatória, o juiz já escreve na própria sentença, ó, servirá a presente decisão como certidão preclusiva diante da manifesta falta de interesse recursal, né? Se a gente não tivesse tido, né, a oportunidade de conversar sobre isso na aula de ontem, provavelmente aí quem não trabalha muito na área ia pegar essa sentença aqui e esse parágrafo e não ia entender nada. Fala, o que o juiz está falando aqui? Ele está falando grego, né? Porque, na verdade, ele está usando os termos técnicos. Ele colocou, servirá a presente decisão como certidão preclusiva diante da manifesta falta de interesse recursal. O que é a certidão preclusiva? O que é a preclusão? É a perda da possibilidade de praticar um ato processual, né? Então, certidão preclusiva ou preclusão é a perda da possibilidade da prática de um ato processual. Que ato processual? Diante da manifesta falta de interesse recursal. E por que não tem interesse recursal? Porque as partes já fizeram um acordo. E se elas fizeram um acordo é porque elas concordaram. E se elas concordaram, não tem do que recorrer. Não tem interesse recursal. Não tem por que recorrer. Então, acabou. Não cabe recurso contra essa decisão. O juiz já colocou aqui que não cabe recurso contra essa decisão. E aí, após, arquivem-se os autos até o cumprimento do acordo. Então, como o acordo foi parcelado, os autos vão ficar arquivados até o cumprimento do acordo e, cumprido o acordo, os autos vão ser extintos. Pessoal, qual que é a diferença de arquivado e extinto? O arquivado, ele fica guardado, mas o processo não acabou, o que significa que ele pode ser desarquivado e voltar a tramitar a qualquer momento. Então, quando o processo é arquivado, ele só está guardado, ele não acabou ainda. Havendo qualquer fato ou havendo necessidade de restabelecimento daquele processo, ele vai ser desarquivado, né? E ele vai voltar a tramitar normalmente aí. Hoje, no processo digital, é muito rápido, né? O arquivado e desarquivado praticamente é a mesma coisa, né? Mas na época que o processo era físico, realmente o processo ficava guardado, né? Inclusive, se na comarca
tivesse muito processo físico e não tivesse espaço, esses processos físicos eles ficavam arquivados em depósitos dos tribunais, né? Aqui no estado de São Paulo era em Jundiaí. Então, todos os processos arquivados por muito tempo no estado inteiro, eles eram remetidos para Jundiaí. E aí, como era só estava arquivado, eles podiam voltar a tramitar. Mas o advogado tinha que requerer, e aí o processo, o juiz determinava que o processo saísse do arquivo lá em Jundiaí e voltasse para a comarca para poder voltar a tramitar, né? Isso é diferente de extinto, porque se o processo ele for extinto, aí acabou. Aí o processo aquele processo pelo menos jamais vai voltar a tramitar, né? Que foi o que o juiz colocou aqui, ó, no segundo parágrafo, né? Ultrapassado o prazo para pagamento da última parcela, se não falar nada, o processo será extinto pelo pagamento. Acabou, aí já era. Então, tem que esperar o prazo, e se no prazo não pagou, eu, como advogado do exequente, tenho que comunicar ao juiz. Aí ele não vai extinguir. Mas se passou o prazo e eu não comuniquei a falta de pagamento, o juiz vai extinguir automaticamente. Então, nós, advogados, temos que ficar espertos aí, né? Porque se passou o prazo e a gente não alegou a falta de pagamento, o processo está extinto. E se for extinto, já era, né? O processo acabou, ele não pode voltar a tramitar, né? Pessoal, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o processo é digital, né? E todo mundo tem acesso. Então, eu já tive casos do cliente olhar e falar, nossa, o processo está arquivado, e ligar desesperado, arquivou, pelo amor de Deus, né? Pode ter arquivado porque não tinha, por exemplo, a execução que não achou bens do exequente, do executado. Você não achou bens, não tem o que fazer, né? Aí o juiz determina o arquivamento do processo. E aí o cliente liga, pelo amor de Deus, meu processo foi arquivado. Foi, mas tudo bem, né? Isso aí não tem problema nenhum. É diferente se o processo foi extinto. Se o processo foi extinto, acabou, né? E aí não tem mais o que fazer. Na melhor das hipóteses, talvez é possível ajuizar um novo processo. Mas aquele processo que foi extinto já era, acabou, né? Pessoal, e só para explicar, deixar claro, eu estou mostrando esse processo aqui para vocês porque ele não tramita em segredo de justiça, é público, né? Então não tem problema nenhum aí, né? Mas interessante porque essa decisão aqui que publicou hoje, né? Ela foi assinada no dia 11, né? Mas ela publicou hoje no Diário Oficial. Ela justamente mostra aquilo que a gente comentou ontem, né? Que é a preclusão e a falta de recurso. Se teve homologação de acordo, acabou, né? E ela mostra também, né, aquilo que o Luciano achou estranho, né? Que eu falei assim, o juiz ratifica, o juiz homologa, acabou, né? Não fala nada. E é assim mesmo, né? O juiz, a decisão homologatória, ela é muito simples. O juiz veja que em 2 linhas o juiz resolveu o problema aí. Ele não entra no mérito do acordo, do valor, está certo, está errado, né? Se fizer acordo, para o juiz está ótimo aí, né? Bom, pessoal, então eu queria mostrar essa decisão para vocês aqui antes que a gente continuasse a nossa matéria. Mas vamos lá, então. Então, eu vou fechar aqui, né? Fechar aqui o site do tribunal e a gente volta, então, para o nosso material aqui, a nossa matéria. Olha lá. Bom, pessoal, então, o juiz, feito o acordo, né? No SEJUS, que o juiz homologa e e extingue o processo, né? Sem possibilidade de recurso. O que o Marcelo escreveu? Tem um prazo para comunicar ao juiz da falta de pagamento? Tem, né? O quanto antes, né? O quanto antes, porque senão ele vai extinguir, né? O juiz ele não quer processo parado. Se o processo está parado na vara dele, né? É mais processo para ele lidar. Então, se teve aí uma falta de pagamento, imediatamente você tem que comunicar. Porque se você não comunicar, você está correndo o risco do juiz extinguir. E se o juiz extinguiu, já era, né? Então, o prazo aí é o quanto antes, né? O quanto antes. Não dá para comer bronha, não. Se esperar um pouquinho, mas esperei um dia, o juiz já extinguiu, já era, né? Não tem o que fazer. Então, houve a falta de pagamento. Então, se a última parcela aí vence no dia 10, não pagou, ela tinha que ser paga até 23h59.
não foi pago até 23h59, meia-noite já é dia seguinte, você já pode comunicar ao juiz aí, né? Então, não tem problema nenhum, não, né? E quanto antes aí, no dia seguinte, é melhor. Claro que processo leva um tempo, né? Não é nada imediato assim, né? Mas a gente, né, como advogado, sabe que isso demora um pouquinho, né? Mas é importante ficar esperto aí, porque a obrigação é do advogado. Bom, pessoal, e aí depois, então, a gente diferenciou a mediação e a conciliação. Eu disse para vocês que na mediação, a figura do mediador, ela participava da mediação, apenas aproximando as partes, apenas restabelecendo o diálogo entre elas. Mas o mediador, ele não dava sugestão, ele não entrava no conflito propriamente dito, né? Porque a ideia é que as próprias partes, restabelecido o diálogo, possam fazer esse acordo. E eu disse para vocês também que é por isso que a mediação ela é recomendada para casos em que as partes já se conheçam previamente, né? E principalmente, né, em casos, então, de direito de família. E que a conciliação era um pouco diferente, porque na conciliação, a figura do conciliador, além de aproximar as partes e restabelecer o diálogo, o conciliador, ele faz sugestão, ele dá sugestão, ele faz proposta entre as partes. Agora, né, é uma mera sugestão, é uma mera proposta, que não tem caráter vinculante. Então, na verdade, por mais que o conciliador faça a proposta, o acordo ele ainda vai depender necessariamente do acordo de vontades das partes, né, da concordância das partes. E eu disse para vocês, né, finalizando aí, que a conciliação ela é recomendada para casos em que não há prévio conhecimento entre as partes não se conhecem previamente, né? E o grande exemplo é acidente de veículo, né? O acidente de veículo. Porque no acidente de veículo você está no trânsito e da mesma forma que você está sujeito a ser abalroado, você está sujeito também a abalroar alguém aleatoriamente, né? Então, as pessoas normalmente não se conhecem, né? Normalmente não se conhecem, né? Na nossa cidade, que são cidades pequenas, a gente até conhece, né? Às vezes há uma batida de carro, na hora que desce do carro, os dois se conhecem, né? Os dois condutores se conhecem aí, né? Eu já vi uma batida de carro entre dois advogados, né? Um advogado bateu no outro, não vou falar quem foi, mas eu já vi uma batida entre dois advogados aí, né? E aí, quando eles desceram, né, do carro, eles falaram, ferrou, ninguém vai receber nada, né? Porque é tudo advogado, é tudo quebrado, ferrou, ninguém vai receber nada, né? Mas acontece, né? Ainda mais nas nossas cidades que são pequenas aí. Bom, pessoal, e com isso a gente havia terminado a mediação e a conciliação, e a gente pode, então, começar o último meio alternativo de solução de controvérsia, que é a arbitragem. Pessoal, e a primeira coisa que a gente precisa saber sobre a arbitragem é que ela não está prevista no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele prevê mediação e conciliação. Ele não prevê arbitragem. Pessoal, isso já foi pergunta de prova. Já caiu na prova, né? É uma questão de prova, perguntando o seguinte: o Código de Processo Civil prevê meios alternativos de solução de controvérsias, sendo eles. E aí você tinha que procurar uma alternativa que, na verdade, não tinha arbitragem. O Código prevê mediação e conciliação, o Código não prevê arbitragem. De modo que, pessoal, a arbitragem ela está prevista numa lei própria, né, que é a famosa Lei de Arbitragem, a Lei 9.307 de 96. Então, tudo que a gente vai falar a partir de agora sobre arbitragem não está no Código, está na Lei 9.307 de 96, a Lei de Arbitragem. Pessoal, e quando eu comento sobre essa lei, o que costuma chamar atenção, e é
uma posição interessante é que essa lei é de 96, né? Uma lei relativamente antiga já, né? E apesar dessa lei ser de 96, nós não temos até hoje uma estrutura de arbitragem, uma cultura de arbitragem no nosso país, infelizmente, né? E foi a partir dessa pergunta feita bem no finalzinho da aula, né, pelo Luciano, que a gente pôde comentar que, na verdade, no tocante à arbitragem, nós estamos aí há anos-luz atrás dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles têm toda uma cultura de arbitragem, né? E a grande parte dos conflitos dos Estados Unidos são solucionados por arbitragem. Nós aqui no Brasil temos uma lei relativamente antiga, é uma boa lei, mas nós não temos ainda cultura de arbitragem. Então parece, infelizmente, para a gente que a arbitragem é coisa de outro mundo, né? Coisa que está lá longe, né? Que é algo muito difícil, que é algo muito específico. E não é, né? Não é. E a gente vai comentar um pouquinho e vocês vão ver que não é tão coisa de outro mundo assim. Bom, e por que a arbitragem ela não está no código e ela tem uma lei própria? Pelo fato da arbitragem ser sempre fora do poder judiciário. A arbitragem ela jamais vai ocorrer dentro do poder judiciário. Gente, a mediação e a conciliação, elas estão no Código de Processo Civil porque elas podem ocorrer dentro de um processo judicial. O Sejus, que é o exemplo, e até a tentativa dos próprios juízes de conciliar as partes no início de toda a audiência, né? Quem já teve a oportunidade de acompanhar a audiência, sabe que o juiz costuma começar a audiência perguntando se tem acordo, né? Ele não dá trela, né? Ele não dá trela para aprofundar se há acordo, se não há, ou para tentar fazer um acordo. Os juízes não costumam dar trela para isso, mas eles costumam sim perguntar se tem acordo, né? Normalmente a pergunta é o seguinte: doutores, é o juiz se direcionando aos advogados, né? Doutores, vocês conversaram lá fora sobre esse processo, né? Às vezes não conversou não, né? Às vezes você está tão atrasado, você chegou tão em cima da hora na sala de audiência que não deu nem tempo, né? A gravata está aqui de lado, assim, né? Você colocou a gravata no carro e está de lado aqui. Mas, claro, como todo bom advogado, você mente lá na hora e fala, sim, conversamos, né? Nunca nem viu a cara do outro advogado, mas, né? Sim, conversamos, né? E aí o juiz continua. E vocês discutiram sobre a possibilidade de acordo? Alguém tem uma proposta de acordo para fazer, né? E às vezes tem, às vezes não tem, né? Se tiver, o juiz fica feliz, né? Porque vai resolver aquele processo naquele momento e é um processo a menos, né? Se não tiver, o juiz vai tocar a audiência, né? Então, normalmente, o juiz pergunta aí se tem possibilidade de acordo, se tem proposta de acordo. Então, e aí, né, é o emprego da técnica de mediação e conciliação. Então, a mediação e a conciliação, elas podem sim ser feitas dentro do processo. Agora, e é por isso que a mediação e a conciliação estão dentro do código. Agora, a arbitragem jamais. A arbitragem nunca ocorre dentro do processo, né? Ou você vai para a jurisdição, né? Você parte em conflito, ou você vai para a jurisdição, ou você vai para a arbitragem. Não tem meio termo. Pessoal, e inclusive a opção por uma exclui a outra. Então, se você optar pela jurisdição, você não tem mais a possibilidade da arbitragem. Ou então, se você optar pela arbitragem, você não tem mais a opção da jurisdição. Elas são autônomas e excludentes uma da outra, né? Elas são autônomas e excludentes uma da outra. Isso também já foi pergunta de prova em questão teste, né? Elas são autônomas e excludentes uma da outra. Se você opta pela jurisdição, você não vai poder optar mais pela arbitragem. E se você, ao contrário, optou pela arbitragem, você não pode mais optar pela jurisdição. Elas são autônomas e excludentes aí. E por quê, pessoal? Porque a natureza jurídica
delas, jurisdição e arbitragem, são diametralmente opostas. Enquanto a jurisdição ela é um método de solução de controvérsias público, porque é feito perante o Estado, com o agente público, que é o juiz, a arbitragem, ao contrário, ela é um método de solução de controvérsias privado. Ela não tem participação do Estado, ela é privada, é um método de solução de controvérsia privado. Então, toda a sistemática, todo o procedimento e todas as pessoas envolvidas numa arbitragem são entes privados, né? E, consequentemente, aí, né, essa dupla ou essa dualidade de naturezas jurídicas impede a opção, né, conjunta de ambas, aí, ou após a escolha, a modificação do método de solução de controvérsia. Bom, pessoal, a arbitragem, ela é feita por um terceiro, né, que vai, então, realizar os atos processuais entre as partes, né? Atos processuais não, desculpa, atos procedimentais, né? Então, a gente tem a figura de um terceiro aqui, na arbitragem, que vai realizar os atos procedimentais entre as partes. Quem que é esse terceiro? É o árbitro, né? Então, ele vai com short de nylon, uma camiseta preta e um apito na boca e intermediar as partes aí. Não, tô brincando, né? Nada a ver aí. Mas é o árbitro e o nome técnico é árbitro, né? Então, pelo amor de Deus, não vão falar aqui em juiz, né? Não vão falar em conciliador, não vão falar em mediador, não, né? Isso aí, o juiz é da jurisdição, o mediador é da mediação, o conciliador é da conciliação, não. Aqui é árbitro, né? Esse é o nome técnico aí. Pessoal, e aqui as pessoas costumam se surpreender quando eu falo. Gente, o árbitro é um ente particular. Né? E ele funciona como um profissional liberal. O árbitro, então, ele tem o seu escritório, que não é propriamente um escritório, a gente vai falar o nome técnico daqui a pouco, mas o árbitro tem o seu escritório, ele abre o seu escritório e ele passa, então, a oferecer os seus serviços de árbitro. E as partes, então, elas podem livremente escolher o árbitro que quiser. Da mesma forma que pode escolher o advogado que quiser, o médico que quiser, o dentista que quiser, as partes podem livremente escolher o árbitro que quiser. O árbitro, ele se assemelha, então, a um profissional liberal, né? E ele pode, então, ser escolhido livremente aí pelas partes, né? E o árbitro, ele atua, então, dentro do seu escritório. Só que a gente não chama de escritório, né? O nome técnico que se dá é câmara arbitral. Então, o árbitro, ele atua dentro da sua câmara arbitral. Pessoal, e aí é interessante porque a câmara arbitral ela funciona como escritório. E da mesma forma que o escritório pode ter um advogado só, ou pode ser maior e ter vários advogados, né? A câmara arbitral também. A câmara arbitral, ela pode ter um árbitro só, ou ela pode ter dentro dela vários árbitros, né? Se é uma câmara arbitral muito famosa, muito procurada pelas partes em conflito, um árbitro sozinho não vai dar conta, né? O árbitro sozinho não vai dar conta. Então, aquela câmara arbitral, ela pode ter vários árbitros ali dentro para dar vazão, né, à quantidade de serviço, à quantidade de arbitragens a serem realizadas. E é interessante também, pessoal, porque a depender do grau de complexidade do conflito, né, do caso em concreto, às vezes um árbitro sozinho não dá conta, né? Ou às vezes é necessário tanto conhecimento ou conhecimento de tantas áreas diferentes aí das ciências humanas que um árbitro sozinho não teria condição de ter todo aquele conhecimento, né? Não teria condição de abarcar várias áreas do conhecimento humano. E aí, então, é possível, então, vários árbitros, cada qual com o seu conhecimento técnico, com sua área de conhecimento técnico. Por exemplo, pessoal, um conflito aí
que envolva programas de computador, código de fontes de um programa de computador. Você pode pegar um árbitro que tem conhecimento em direito? Pode. Vai ser útil? Vai, porque ele que vai conseguir praticar os atos procedimentais, inclusive presidir a sessão de arbitragem. Mas na hora de analisar o código de fonte, esse árbitro que tem conhecimento na área técnica jurídica, ele não vai dar conta sozinho aí utilizar esse código de fontes. Então, por que não? Além desse árbitro, né, que tem conhecimento técnico jurídico, por que não colocar um outro árbitro junto com o primeiro, com o conhecimento na área de informática? E aí, esse árbitro vai conseguir fazer as análises técnicas dos códigos de fonte do programa. Olha que maravilha, né? Outro exemplo, é um conflito, né? Um conflito aí, por exemplo, para discutir quem criou a primeira vacina da Covid. Se foi a China, se foi a Rússia, se foi o Reino Unido. Porque quem criou a primeira vacina vai ter os direitos, né, autorais, vai ter as marcas e as patentes dessa vacina e vai ganhar um dinheirinho aí, né? Talvez dê para comprar um x-salada na sexta-feira à noite, né? Quem criar a vacina. Professor. Oi? É o especiato. O senhor falou em dinheirinho? Né? Vai ganhar um dinheirinho. É um salário de um professor. O meu salário, por exemplo, é um dinheirinho. O seu só não é bem assim, mas tudo bem, pode continuar, desculpa. Tá sofrível, né? Mas talvez mais que um x-salada, né? Dá para colocar um ovinho ali, né? Um x-egg salada, aí quem criar a vacina para Covid. Gente, então tem interesse em descobrir, na verdade, quem foi o primeiro que criou? Tem, né? E claro que todo mundo vai alegar que foi o primeiro. A China vai alegar que foi ela, a Rússia vai alegar que foi ela, o Reino Unido vai alegar que foi ela. Todo mundo quer ser o pai da criança aí, né? E gera um conflito. Isso pode ser levado para uma arbitragem. É interessante ter um árbitro com conhecimento jurídico? Sim, porque é ele que vai conseguir presidir a prática dos atos procedimentais. Mas, na verdade, esse cara que é técnico jurídico em direito não vai conseguir analisar a vacina propriamente dita. Então, talvez seja interessante você ter um bioquímico como árbitro também, né? E com isso, provavelmente, né, vai se facilitar e vai trazer uma qualidade muito maior nas análises, né? Então, as boas e grandes câmaras arbitrais, elas costumam ter vários árbitros, né, à disposição e, claro, né, em várias áreas do conhecimento, para que elas possam, então, pegar uma gama muito grande de arbitragens de conflitos aí e analisá-los e solucioná-los com uma qualidade técnica bem interessante aí, né? Então, é o que normalmente ocorre, né? As grandes câmaras arbitrais, elas têm vários árbitros e árbitros de diferentes áreas do conhecimento humano, né? Jurídico, químico, físico, né? Geológico, enfim, né? As várias áreas do conhecimento humano. Então, pessoal, isso serve para responder uma pergunta que muita gente me faz. Professor, o que eu preciso ter para ser um árbitro? Eu preciso ter conhecimento técnico, né? E, da mesma forma que um profissional liberal, ter coragem para me lançar como árbitro, né? E, na verdade, não é o título propriamente dito que cria um árbitro, né? Da mesma forma que não é o título propriamente dito que cria o profissional liberal, né? É a qualidade dele na prestação do serviço que ele faz e essa qualidade ensejando procura aquele profissional, né? Então, não existe um título para árbitro, né? A coisa e não existe um curso para árbitro, porque, na verdade, o árbitro ele pode atuar em todas as áreas do conhecimento humano. O que é importante é você ter credibilidade, você ter conhecimento, né? E ser reconhecido no mercado com as suas qualidades para você ser procurado, ser escolhido como árbitro aí. Aí a Mariane perguntou, professor, o árbitro se utiliza do bacharelado em Direito de Especialização? Não é o título que faz um árbitro, né? Então, claro que na hora de vender o peixe, se o currículo do árbitro é extremamente importante, né? Na hora de vender o peixe.
o currículo é importante. Olha, sou bacharel em Direito, tenho uma segunda, uma terceira graduação, por exemplo, em Sistema de Informação, tenho um mestrado, um doutorado, né? Então, o currículo vai vender o peixe, mas não é o currículo que faz o árbitro, né? O currículo, ele tem essa vertente mercadológica aí, né? O árbitro, ele funciona, então, como um profissional liberal. Pessoal, e a gente tem várias câmaras de arbitragem aí, né? Se vocês jogarem no Google, e a gente pode fazer isso, né? Isso é uma das facilitações que a vida online, né? As aulas online aqui nos permitiu. A gente pode procurar aí, ó, câmaras de arbitragem. Aqui, ó, câmaras de arbitragem. Vai listar um monte. Câmara Interamericana de Arbitragem, né? Aqui, ó, Câmara de Arbitragem, Associação, ó, ranking. Olha que interessante isso aqui, ó. Ranking de câmaras de arbitragem em 2020, né? Ranking de câmaras de arbitragem. Olha só, né? CAM, não sei o que é, Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial do Brasil, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, né? Câmara da Fundação Getúlio Vargas, né? Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação, Câmara de Arbitragem e Mediação da FIEP. Então, são, né, igual profissional liberal aí, são escritórios, entre aspas, abertos e postos no mercado para livre escolha das partes aí. Pessoal, uma sacada interessante na nossa região aqui, é pequeno, né? A gente não tem também condição de ter grandes câmaras de arbitragem na nossa região. Mas uma sacada que seria interessante, por exemplo, é a associação comercial da cidade ter uma câmara de arbitragem, né? Então, já tem estrutura para isso, já tem prédio, já tem instalação, né? Então, seria interessante a associação comercial criar uma câmara de arbitragem. Ou a gente mesmo aqui na faculdade, né, criar uma câmara de arbitragem e oferecer nossos serviços de arbitragem aí para a população. É possível, né? Claro que a gente não vai ter um mercado tão grande aqui na nossa região, mas, né, em grandes cidades isso é relativamente comum. Por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, né, a FGV, né, que é uma faculdade, né, ela tem alunos, ela tem câmara de arbitragem, claro, vai ter um professor responsável, até para dar credibilidade àquela câmara de arbitragem, e vai colocar os alunos para trabalhar, né, estagiar dentro daquela câmara de arbitragem, e as empresas podem optar em contratar a câmara de arbitragem da Faculdade de Direito, né, da Fundação Getúlio Vargas. Possível, isso acontece, eles têm, né? A gente pode ter também, né? Claro que a gente não vai ter o mesmo mercado, mas seria interessante. E as associações comerciais também, né? Criar a sua câmara de arbitragem aí. Pessoal, eu tenho 2 colegas que nós fizemos faculdade juntos, que eles fizeram uma câmara de arbitragem virtual. Hoje é rotina, né? Hoje é rotina. Mas naquela época, quando eles fizeram, foi algo inédito aqui no Brasil, né? Eles tinham uma câmara de arbitragem virtual. Eles faziam as sessões de arbitragem de forma virtual. Como nós estamos fazendo hoje, né, as nossas aulas e todos os nossos encontros aí, né, nossas reuniões de forma virtual, há uns 10 anos atrás, esses 2 colegas criaram essa câmara de arbitragem virtual aí. Então, as partes contratavam a câmara de arbitragem deles, os 2 eram, né, os 2 se propunham a ser árbitros aí, e toda a sessão de arbitragem era feita por videoconferência, né? Então, foi algo bem interessante, porque diminuiu bastante o custo, né? As empresas e as partes e os próprios árbitros não tinham necessidade de se deslocar para a realização das sessões de arbitragem. E aquilo que eles fizeram há uns 10 anos atrás se transformou aí em padrão hoje em dia, né? Eu costumo brincar que o Covid-19 conseguiu evoluir 50 anos em 5 meses, né? A gente evoluiu aí 50 anos em 5 meses, pelo menos nessa área de telecomunicações, né? E de facilitação da prática dos atos, né? Inclusive processuais ou procedimentais, como é a arbitragem. Bom, pessoal...
Rodrigo, Oi? é o Parini. Oi, Parino. Tudo bom? Eu estou vendo a Lei 9.307 e ela dá a possibilidade do órgão público fazer utilizar, né, da arbitragem para dirimir os conflitos, né? Sim, sim. Como a gente tinha comentado ontem, né, no finalzinho da aula, acho que a partir de uma pergunta do Robson, o órgão público ele pode ter essa câmara arbitral, ou então, por exemplo, ele pode colocar no edital de licitação que eventuais conflitos, né, serão solucionados pela arbitragem. É possível, né? E isso tem acontecido bastante em concorrências públicas, porque o valor é muito alto, né? Pregão, leilão, não, porque o valor é mais baixo. Mas concorrências públicas que o valor é mais alto e envolve a melhor técnica, né? A empresa ela tem que, além de ter o melhor preço, ela tem que ter a melhor técnica na concorrência pública. E como isso depende de análise técnica, de conhecimento técnico, os editais de concorrência, né, estão prevendo essa possibilidade aí de solução pela arbitragem. Ou também aqueles contratos de PPP, né, de parceria público-privada, dirimir o conflito havido com a arbitragem. A lei permite, é possível. Na nossa região, não, né, a gente não vê isso, mas é possível sim, né? Então, o próprio ente público, quando ele então faz o procedimento licitatório, entabula o contrato administrativo, pode optar por sair fora da jurisdição, né? Sair fora do Poder Judiciário e já escolher a arbitragem, né? É possível. Acho até que é bastante interessante, mas, por enquanto, acaba sendo justificável só em grandes contratos, né? Em concorrência, pelo valor e pela melhor técnica, e em PPP, em parceria público-privada, né? Mas é muito interessante, sim, a lei permite mesmo, né? Então, mais uma opção, né? Mais uma opção que se tem para dirimir os conflitos, né? Mais rápido, né? Mais rápido e dependendo aí do tamanho da obra pública, da concorrência, a arbitragem sai muito mais barata que o Poder Judiciário, né? E a gente vai ver isso daqui a pouco, com a possibilidade de se obter uma decisão melhor. Por quê? Já adiantando, né? E o árbitro, ele tem conhecimento técnico na área. Você não vai escolher como árbitro um cara que caiu de paraquedas ali. Você vai escolher como árbitro um cara que já tem conhecimento técnico na área. Então, a chance dele árbitro, vir a errar é menor. Então, provavelmente, a qualidade da decisão do árbitro vai ser muito melhor. Eu não estou dizendo que o juiz erra, apesar disso ser possível, né? Mas, veja, o juiz ele tem conhecimento técnico em direito, né? Ele tem conhecimento técnico em direito. E, às vezes, não precisa só do direito, né, para ele poder decidir. Ele vai precisar de outras áreas do conhecimento técnico que ele não sabe. E quando ele se lança para essas outras áreas, ele tem um risco maior de errar. Ao passo que o árbitro não, né? O árbitro já é da área, ele foi escolhido por ser da área. Então, a possibilidade de erro é menor. E consequentemente, né, o risco do prejuízo pelo erro na arbitragem é menor. Então, se a gente levar em conta o valor global da coisa e o risco do erro judiciário, a arbitragem pode sair, em grandes contratos, né, em grandes obras, a arbitragem pode sair mais barata, porque diminui esse risco de erro, né, o prejuízo causado pelo erro. Então, é algo interessante, sim. Rodrigo. Oi? É o Robson. Imagina, por exemplo, esses hospitais que iam ser lançados, como é que fala? De campanha, né? Esses respiradores, olha só o tamanho do tempo que vai levar isso para consertar. Isso aí vai longe, né? E com detalhe, vocês já estudaram o direito, né, civil, direito penal e o processo, né, civil ou processo penal, ele dentro dele tem um fenômeno da prescrição, né? Então, o tempo aí favorece, né?
Então, nesses casos aí, né, a galera não vai querer tirar do Poder Judiciário e jogar para a arbitragem, porque a arbitragem é muito mais rápida, o Poder Judiciário acaba demorando um pouquinho, né? E dentro do Poder Judiciário, com a demora que é natural, isso é feito para acontecer, né? Tem a prescrição, né? Então, pode prescrever tudo e ninguém tem que pagar nada, né? Eu não sei se a galera vai querer muita arbitragem nesses casos, não. Mas pode ser imposta, né? Pela cláusula de compromisso, né? Compromissória, né? Isso, a gente vai estudar as formas de opção pela arbitragem. A gente tem um compromisso arbitral e a cláusula, né, arbitral, compromissória, né? A gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco sobre isso aí. São as duas formas de opção pela arbitragem. E lembrando que a opção pela arbitragem vai excluir a jurisdição. Então, tendo a opção pela arbitragem ou pela cláusula compromissória ou pelo compromisso arbitral, fica a arbitragem está fora o Poder Judiciário, está fora a jurisdição. O Gladstone colocou aqui, pior sem licitação, fala que é emergencial, dispensa a licitação e toca o pau, né? No que depender do nosso Supremo, a impunidade está garantida. Não, a gente tem que torcer para que não, né? A gente tem que torcer para que não. Bom, pessoal, mas vamos voltar lá, né? Então, a gente estava falando das câmaras arbitrais, que elas têm um ou mais árbitros, e esses árbitros, eles podem ter atuar, né, em qualquer área do conhecimento humano, e é bom que eles atuem em qualquer área do conhecimento humano, porque amplia bastante o campo, né, de atuação da Câmara Arbitral e amplia também bastante a qualidade das decisões aí, né, a partir do momento que elas são proferidas com conhecimento técnico. Agora, pessoal, se são as partes que escolhem aí a arbitragem e escolhem os árbitros, escolhem a Câmara Arbitral, e a Câmara Arbitral é um ente privado, essas partes também vão ser responsáveis pelo pagamento dos honorários dos árbitros, né? Então, a partir do momento que as partes fazem a opção pela arbitragem e escolhem os árbitros, essas partes também vão pagar aí os honorários do árbitro. E aí sempre me pergunta, professor, quanto é? Gente, não tem uma tabela, né? Da mesma forma que a Câmara Arbitral, na prática, ela é um profissional liberal, as câmaras arbitrais, elas estão regidas, na verdade, pela lei da oferta e da demanda, né? Da oferta e da procura, né? Então, câmaras arbitrais aí com maior volume, com maior nome no mercado, elas vão cobrar honorários mais caros também, né? E ao passo que câmaras arbitrais não tão famosas, com não tanto volume aí, né, que estão começando, por exemplo, claro que elas vão cobrar honorários também mais baratos, né? E ao contrário da advocacia, se eu não me engano, não tem uma tabela, né, mínima aí, né? Não se chegou a esse ponto de organização dentro do mercado de câmaras arbitrais, né? Então, o valor desses honorários variam pela lei do livre mercado, né? Pela mão invisível aí do Adam Smith, né? Pela lei da oferta e da procura. A Mariane perguntou, ele pode levar em consideração, por exemplo, a complexidade do caso? Pode, né? Claro que e também a quantidade de áreas de conhecimento humano que vão ser necessárias para atuar naquele caso. Então, se é um caso mais simples, que um único árbitro ou um árbitro com só um conhecimento de uma única área e resolve, provavelmente vai sair mais em conta do que um grande caso, né? Um grande caso com necessidade de vários árbitros, várias áreas do conhecimento humano, né? E aí, consequentemente, né, vai ser mais caro também. Então, a gente não tem um padrão de preço, isso é regido pela lei de mercado, oferta, demanda, e a Mariane falou muito bem aí a complexidade dos casos, né? Agora, pessoal, é claro que ao escolher essa câmara arbitral, né, ao escolher o árbitro, na hora de firmar não vou usar o termo técnico aí,
Mas na hora de firmar esse contrato com a Câmara Arbitral, vai estar especificado o valor dos honorários, e é claro que o árbitro só vai atuar quando ele receber esses honorários aí, né? Porque isso aqui, pessoal, é privado, né? Não tem Estado aqui, né? É tudo privado. E o privado só trabalha aí quando recebe, né? Então, a estrutura aqui, ela é bem específica aí, né? E depende, claro, desse conhecimento. Bom, pessoal, e aqui eu fiz uma lista das vantagens da arbitragem, né? Eu fiz aqui uma lista das vantagens da arbitragem. Primeira grande vantagem da arbitragem como na arbitragem as partes que escolhem os árbitros, você vai escolher o árbitro que tenha conhecimento técnico na área que você vai, né, na área do teu conflito. Isso só é possível na arbitragem. A jurisdição não permite isso porque o juiz é técnico em direito, não é técnico em outras áreas. A mediação não permite isso porque, na verdade, o mediador não pode dar palpite, né? E a conciliação também não permite isso porque, na verdade, o mediador, né, o conciliador, ele dá sugestão momentânea, naquele momento aí. Então, ele não tem condição de aprofundar a análise dele, conciliador, sobre o caso concreto. Então, o único método de solução de controvérsia que permite uma análise realmente técnica é a arbitragem. E essa é a grande vantagem dela, porque ao escolher o árbitro, as partes vão ter certeza que elas realmente vão ter uma análise profunda, uma análise técnica aí. E é a grande vantagem, então, da arbitragem. Segunda vantagem da arbitragem. Pessoal, a celeridade. Por quê celeridade? Por dois motivos. Primeiro, como o árbitro ele é privado, ele está ganhando para isso, né? Ele tem que atender bem os seus clientes. Então, em tese, ele não vai trabalhar com várias arbitragens simultaneamente. Ele vai se dedicar àquela determinada arbitragem aí e, consequentemente, né, a coisa vai andar de forma muito mais rápida. É diferente, por exemplo, do juiz, né? Se a gente pegar determinadas varas aí, né, um juiz só, ele tem 20 mil processos tramitando, né? É uma quantia desumana, né? O árbitro não. O árbitro é a relação direta das partes com ele, e essas partes são os clientes dele, uma relação privada. Então, ele tem que se dedicar àquela determinada arbitragem, né? E se ele não prestar bem o serviço, né, aquelas partes nunca mais procuram ele, além de fazer propaganda negativa, né? Então, aqui a gente tem uma relação bastante direta, bastante imediata, e com isso gera celeridade. E o segundo motivo pelo qual a arbitragem é muito mais célere é que, como todos os demais meios alternativos, não existe recurso. Pessoal, faz parte da arbitragem a decisão pelo árbitro, né? Faz parte da arbitragem a decisão pelo árbitro. Essa decisão pelo árbitro chama laudo arbitral. Laudo arbitral. E esse laudo arbitral, gente, como todos os meios alternativos, não cabe recurso. O laudo arbitral, ele é irrecorrível, não tem recursos contra o laudo arbitral. E por que não tem recurso? Pelo seguinte, o árbitro ele foi escolhido pelas próprias partes. E se ele foi escolhido pelas próprias partes, é porque as partes confiam naquele árbitro. Existe justamente essa relação de confiança entre as partes e o árbitro. E, consequentemente, está implícito na escolha que as partes confiam e que as partes vão cumprir a decisão daquele árbitro, né? Senão elas não escolheriam aquele árbitro, escolheriam outro, né? E não faz sentido você escolher aí aquele decide, profere o laudo, aí você fala, não gostei, vou recorrer porque eu quero o outro agora. Então não tivesse escolhido aquele né? E se você escolheu aquele é porque você quer aquele né? Então, o laudo arbitral, ele é irrecorrível, né? Então, digamos assim, que o árbitro, quando ele profere o laudo arbitral, aquela decisão já é definitiva. Ela não é possível, ela não é passível de recurso. Ela não é passível de recurso. E quando eu falo isso, pessoal, sempre me perguntam, professor, entendi, o laudo arbitral ele não é passível de recurso.
Porque as partes escolheram um árbitro, elas vão ter que seguir a decisão daquele árbitro. Porém, seria possível eu entrar na justiça? Não faz coisa julgada porque não tem jurisdição, né? A coisa julgada, ela é um efeito da jurisdição. Então, ela não faz coisa julgada. A gente não pode usar esse termo porque isso aqui é privado, né? E a jurisdição, ela é pública. Então, não usem esse termo de coisa julgada. Usem o termo que ela é definitiva, né? Ela é definitiva, não coisa julgada. Na prática é a mesma coisa, né? Mas em acepção técnica, são coisas absolutamente diferentes, né? A coisa julgada vem da jurisdição e o laudo arbitral não tem jurisdição, então é uma decisão definitiva, né? Decisão definitiva. Mas sempre me perguntam o seguinte: professor, entendi, não cabe recurso do laudo arbitral, mas será que eu poderia entrar na justiça, entrar com um processo na justiça contra o laudo arbitral? Será que eu posso entrar com um processo na justiça para anular um laudo arbitral? E a resposta é, em regra, não. Em regra, não. Não cabe nem processo judicial contra o laudo arbitral. Não cabe nem processo judicial contra o laudo arbitral. Por quê? Porque a jurisdição, a justiça e a arbitragem são coisas dissociadas por completo. E se você optou pela arbitragem, você optou pela arbitragem e só pela arbitragem, né? Então não cabe, depois da arbitragem, você entrar com um processo na justiça contra o laudo arbitral para anular o laudo arbitral. Porque se pudesse, você estaria agindo, na verdade, de forma contraditória. Se você optou pela arbitragem, pelo meio privado, é porque você não quer a justiça. E aí não deu certo, você saiu tristezinho e você vai entrar na justiça depois? É incompatível, né? Então, em regra, não cabe processo depois contra o laudo arbitral para anular o laudo arbitral, né? Mas, como toda boa regra, tem uma exceção. Pessoal, seria admitido processo posterior para anular o laudo arbitral se ficar provado a parcialidade do árbitro. Então, depois do árbitro ter sido escolhido, ter sido realizado o procedimento da arbitragem e ter sido proferido um laudo arbitral, se ficar caracterizado ou provado a parcialidade do árbitro, aí sim é possível entrar com processo na justiça para anular o laudo arbitral. Mas só nesse caso, só se ficar provado a parcialidade do árbitro. Por exemplo, as duas partes em comum acordo escolheram um determinado árbitro e o árbitro atuou. Mas depois ficou provado aí que o árbitro pegou dinheiro por fora de uma das partes e proferiu o laudo arbitral contrário à outra parte. Aí sim você consegue, então, entrar com processo na justiça para anular o laudo, até porque esse laudo, né, é fraudulento, né? Houve crime aí do árbitro e o crime é sempre público, é sempre processual, né? Então, essa é a única hipótese. Agora, não havendo prova cabal da parcialidade do árbitro, o laudo arbitral ele é definitivo. Ele não vai ter recurso contra ele e não é possível nem mover um processo autônomo posterior para anular esse laudo arbitral. Ele é definitivo mesmo aí. Bom, pessoal, terceira vantagem da arbitragem, a sigilosidade. Como isso aqui é privado, né, isso aqui vai ficar restrito às partes e o próprio árbitro. O árbitro ele tem dever de confidencialidade. Então, quando é assinado o contrato com a Câmara Arbitral, sempre tem naquele contrato cláusulas de sigilosidade, né? Cláusulas de confidencialidade. É da natureza da arbitragem. Ela é sempre sigilosa, ela é sempre confidencial, né? E olha que interessante, pessoal. Ela é tão sigilosa que, eventualmente, se a partir daquela arbitragem surgir a necessidade de ter um processo, né, raro, exceção, mas se eventualmente surgir a necessidade de ter um processo, o Código de Processo Civil ele é claro que esse processo que envolva a arbitragem, ele tramita em segredo de justiça.
Então, a arbitragem é tão sigilosa que eventual processo decorrente também será em segredo de justiça, né? Então, justamente para guardar essa confidencialidade aqui. Pessoal, a Mariane perguntou, mas é possível, por exemplo, pedir nova arbitragem se houver parcialidade? Possível porque depende sempre do consenso entre as partes, mas aí eu já não faria, né? Se foi fácil comprar um árbitro, né, por que não comprar outro, né? Se tem dinheiro para comprar um árbitro, por que não comprar outro, né? Então, acho que acaba, nesse caso, perdendo até a razão de existir, né? Mas é possível, porque a arbitragem, né, é um meio consensual entre as partes. Se as partes, então, pipocaram daquela primeira decisão, né, ficaram em dúvidas e ambas as partes, então, optam por uma nova arbitragem, seria possível também, mas não faz sentido, né? Não faz sentido esse tipo de coisa aí, né? Bom, pessoal, então a arbitragem é sempre... Oi? Oswaldo. Ô, seu Oswaldo. No caso, a Câmara de Arbitragem, ela precisa, assim, ter um cadastro no Judiciário? Não, ela é completamente fora do Poder Judiciário, né? Eu sei, mas, por exemplo, para saber que ela está atuando como o Judiciário vai saber que ela está atuando como arbitragem? Na verdade, nem interessa para o Judiciário nem se importa com isso, né? Porque ela é totalmente fora do Poder Judiciário, ela é privada, né? Para o Judiciário, tá nem aí. As partes escolheram o árbitro decidiu, é problema das partes, né? E aí, interessante, pessoal, você só vai poder, na verdade, solucionar conflitos através dos meios alternativos e principalmente da arbitragem, se forem interesses disponíveis, né? Eu devia ter comentado isso aí antes. Os meios alternativos e principalmente a arbitragem, ela se relaciona a direitos disponíveis. Então, você não vai ter ali um conflito de menor, por exemplo, né? Isso aí não vai para a solução privada, isso não vai para meio alternativo, porque o menor não tem capacidade, né? E o direito até considera a vontade dele, mas você não é uma consideração total aí. Ou, por exemplo, também não vai para meios alternativos, conflitos que envolvam maiores interditados, né? Porque também tem interesse indisponível. Não vai também para arbitragem conflitos aí, por exemplo, que envolvam direitos sociais, como previdência, como direito trabalhista, né? Os direitos sociais, aí a chamada seguridade social, porque são interesses indisponíveis, né? Então os meios alternativos e principalmente a arbitragem, ela só se relaciona a direitos disponíveis e principalmente direitos patrimoniais. E aí, direitos disponíveis e patrimoniais, cada um tem o seu, cada um se vira, o Poder Judiciário não está nem aí, né? Então, não precisa ter cadastro no Poder Judiciário. É um profissional liberal. O profissional liberal, a gente como profissional liberal já está mais organizado, né? Cada profissional liberal, cada tipo de profissão liberal já tem o seu órgão de classe. A OAB, o advogado tem a OAB, o dentista tem o CRO, o médico tem o CFN, né? E assim por diante. Não se chegou a esse grau de organização ainda na arbitragem, né? Apesar da lei ser de 96. Mas pode ser que um dia se chegue, né, de ter uma entidade regulamentadora de Câmara Arbitral. Mas a gente não tem esse grau de organização e o Poder Judiciário não está nem aí, né? Profissional liberal, cada um se vira, né? Se o direito é disponível, se o interesse é patrimonial, as duas partes escolheram um árbitro, as duas partes estão de comum acordo com esse árbitro e pagaram esse árbitro, elas que se lasquem com esse árbitro, né? O Poder Judiciário não se preocupa com isso, não. Então, por isso que não tem cadastro no Poder Judiciário, ela é privada, né? Aí o Robson colocou aqui, ó, na minha opinião, e fica aí a pergunta, é o que se pode fazer em um acesso à ordem jurídica justa? Na verdade, a ordem jurídica justa, né, a justiça, ela está mais em relação ao conteúdo, né? O laudo arbitral, ele tem mais chance de acertar,
mas não quer dizer que ele vá realmente acertar. Ele pode errar e pode também ser um laudo arbitral injusto, né? Pode ser, né? Então, na verdade, não se tem a ver com a justiça propriamente dito. Justiça é um conceito material, né? De dar a cada um o que é seu, né? De respeitar o próximo, né? De tratar de forma desigual, mas à medida que se desigualam para tentar uma igualdade. Então, a ideia de justiça é algo material, é algo concreto, né? Então, é algo um pouco mais profundo do que o meio, né? Ou a jurisdição, ou a arbitragem, né? Mas a gente quer justiça, na verdade, em tudo, né? Na mediação, a gente quer que seja justa, na arbitragem, a gente quer que seja justa, na conciliação, na jurisdição, a gente quer que seja justa, né? Então, eu acho que essa ideia da justiça, né, de ordem jurídica justa, já é um pouquinho mais profundo, porque a gente quer que tenha decisões com qualidade, né? E em todos os meios, né? Em todos os meios. Bom, pessoal, então, a sigilosidade aí. E a última característica, né, a última vantagem aí da arbitragem é que, em demandas de valor elevado, na prática diminui o custo, né? Pessoal, se a demanda tem valor baixo, na prática a arbitragem vai ser muito mais cara, né? Por quê? Justamente pelo grau de atenção, pelo grau de dedicação e pelo grau de exclusividade do árbitro, né? O árbitro, ele toca um procedimento de arbitragem só ali, né? Ele se dedica exclusivamente naquele período em um procedimento só. Então, aquele procedimento, a parte daqueles procedimentos, vão ter que custear o árbitro sozinho, né? E aí acaba ficando bastante caro, né? Porque vai ter que pagar o árbitro sozinho. Então, se é se é caso de valor baixo, na prática, a arbitragem é muito cara, vai ficar muito cara, não faz sentido em optar pela arbitragem. Agora, pessoal, grandes casos ou casos de valor elevado, a arbitragem ela acaba na prática ficando mais barata, porque está sujeita às regras de mercado e também porque diminui o risco de perda pelo erro, né? Diminui o risco de perda pelo erro. Então, no somatório final, em casos de valor elevado, acaba ficando mais barato aí, né? Por exemplo... Rodrigo, Oi? A questão do sigilo, o setor público, cai por terra, né? Porque os processos públicos ele tem que dar publicidade, né? Agora, assim, tem que ver também qual é o grau de publicidade, né? Porque se essa publicidade, naquele momento, for prejudicial aos trabalhos da arbitragem, né, pelo menos durante a realização da sessão de arbitragem ou as sessões de arbitragem, acredito que elas possam ser sigilosas. Já pensou? O órgão público faz uma licitação, contrata aí uma concessão para a construção de um estádio, né? Do Corinthians, né? Construção do estádio do Corinthians. O professor Esquina está aí, já está comemorando, né? E deu um problema aí na construção desse estádio do Corinthians. E aí vai solucionar a construção desse estádio pela arbitragem. E é marcada uma sessão de arbitragem. Gente, todos os torcedores do Corinthians vão lá e todos os torcedores do Palmeiras também vão lá, né? Então, na prática, essa sessão de arbitragem vai ficar impedida, né? Se a gente for seguir a rigor, né, extremo a publicidade, a própria arbitragem vai ficar prejudicada, né? Então, os atos de arbitragem, mesmo que seja dentro do setor público, os atos em si, eu acredito que para até garantia da execução do ato, se mantém a sigilosidade, né? Agora, depois que o ato foi realizado, né, isso aí vai ter que ser publicado, isso aí vai ter que ser tornado público. Então, as atas das sessões e o laudo arbitral, depois ele tem que ser tornado público e passível de, né, ampla análise e fiscalização pelos órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas, Ministério Público, né, sociedade civil. Agora, durante a realização da arbitragem, eu acho que se a gente for seguir a ideia de publicidade plena, inviabiliza a própria arbitragem, né? Então, a gente vai ter que sopesar os dois valores, né? Publicidade
e sigilosidade no sentido de permitir a própria realização da arbitragem. Eu nunca vi, na verdade, uma arbitragem que tenha sido, né, nunca ouvi falar uma arbitragem que tenha sido originada aí de um órgão público para ver como que se procedeu. Mas uma questão de bom senso, eu acho que seria dessa forma. Durante a execução do ato, se mantém o sigilo. E depois que o ato terminou, aí se publica e se dá, mais que publica, né? Se dá ampla publicidade e ampla fiscalização. Né? Acredito que seja uma melhor saída aí, mas não sei te dizer em concreto, né? Nunca vi isso aí, não. Pessoal, o Gladstone colocou ali. Professor, decisão. Oi? Pelo menos a decisão final é a publicidade, né? Aí publica a decisão final, né? E mais que a decisão final, aí publica todo o procedimento, né? Publica todo o procedimento. Pessoal, falando sobre isso que o Parini levantou aí, deixa eu recomendar um filme para vocês, né? Já que a gente está falando de sigilo de atos públicos, e falando sobre isso me veio na cabeça esse filme. Se quem quiser, quem tiver disponibilidade, assistam aí o filme A Vida dos Outros. A Vida dos Outros. Eu acho que tem na Netflix e tem no Amazon Prime. A Vida dos Outros. É bem interessante. Ele se passa na Alemanha Oriental durante o período em que existiu a Alemanha Oriental e, portanto, durante o período da Guerra Fria, né? E era, então, um Estado sob o regime, né, socialista real, né? Não se atingiu o comunismo, né? Mas era um regime socialista real. E ele conta a história de um agente público que fazia não fiscalização, né, mas que espionagem aí das pessoas, né? Então fazia espionagem das pessoas. E esse agente público aí, ele acaba se envolvendo na vida daquelas pessoas que ele está espionando, né? E em razão disso ele acaba mudando um pouco o seu comportamento. E isso é a parte, né, dramatizada do filme, e é bem interessante, né? E é interessante, e é por isso que eu lembrei desse filme, porque, claro, durante a realização dos atos de espionagem, era tudo sigiloso. E, ao término da espionagem, foi lavrado um relatório e isso ficou arquivado, né? E, no finalzinho, alguns anos depois, caiu o Muro de Berlim, houve a unificação da Alemanha, e aí a pessoa que é espionada, né, ela pôde ter acesso à integralidade dos autos, né, e todas as diligências investigatórias de espionagem que foi feito contra ele, né, e foi tornado público integralmente, né, e aí a pessoa que foi espionada, ela pode sair e ir de encontro àquele ex-agente público que fazia a espionagem. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Durante a realização dos trabalhos é sigiloso, né? Para viabilizar a própria realização do trabalho. Agora, depois, não só o relatório final, não só o laudo, mas todos os atos, né, de arbitragem, eles vão ser tornados públicos aí, né? Para que todo mundo tenha acesso, né? Todos os interessados. Então, acredito que seja dessa forma. Pessoal, e aí o Gladstone colocou aí. Professor, por cortesia, o árbitro tem necessidade de ser formado em direito? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Recomenda-se que seja, porque não deixa de ser um procedimento, né? Não recomenda-se que seja, mas não necessariamente. Não me lembro se tem alguma disposição da lei de arbitragem que obrigue a ser bacharel em direito ou que obrigue a ter inscrição na OAB. Não me lembro, Gladstone, mas acredito que não, né? Recomenda-se que sim, mas acredito que não. Agora, na prática, acho que vai ser, né? Na prática, ninguém vai se lançar a fazer um atendimento desse, né? Porque na prática você está atendendo o cliente como árbitro, né? Sem ter o conhecimento técnico na área jurídica também, né? Então, acho que na prática é condição sine qua non aí, né? Para a regularidade do trabalho. Mas na lei eu não sei se tem, não me lembro se tem essa disposição aí de ser necessariamente bacharel em direito. Bom, pessoal... Rodrigo, é o Esquina. Oi, Esquina. Você falou em aulas anteriores, semana passada, recomendou que a gente visse o filme A Rede. Está lembrado?
Tô lembrado. Só que a rede existe 3 filmes com esse nome. E um deles, inclusive, tem um subtítulo, que é Operação Moscou. Não é esse não. E o outro é A Rede Social. A Rede Social. É esse filme, então. Mas tem 2 filmes com esse nome também, sabe? Então, e eu andei vendo aqui, eu sou ruim para ver filme e anotar aí diretor, essas coisas. Mas tudo tem relação com espionagem, tem relação com coisas secretas, tem muita violência, por sinal. Né? A rede social eu assisti. É o criador do Facebook. Isso, é esse aqui, ó, A Rede Social de 2010, que conta a história do Mark Zuckerberg. O criador do Facebook, não é? O criador do Facebook, é esse mesmo, A Rede Social. Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos encaixar o filme agora, vamos falar do filme agora. Por que eu pedi para vocês assistirem esse filme, A Rede Social, que conta a história do Facebook? Porque esse filme, ele se passa integralmente durante uma sessão de arbitragem, né? E aí eu peço desculpas a quem não assistiu, mas vou ter que dar um pouquinho de spoiler. O filme ele começa mostrando um grande escritório envidraçado, com uma mesa, né? E nessa mesa existe um personagem na ponta dessa mesa. De um lado está o Mark Zuckerberg com seu advogado. Do outro lado da mesa está o Eduardo Saverin com o seu advogado, e na frente da mesa, filmando tudo aquilo lá, tem uma câmera, né? Tem uma câmera virada para eles aí. O filme começa dessa forma. Aí cada um fala um pouquinho, e aí, claro, para não ficar chato, o filme vai para a dramatização da história. E aí conta a história de forma dramatizada. Aí vai lá para a Universidade de Harvard, nos quartos, em que o Mark Zuckerberg era amigo do Eduardo Saverin, eles dividiam quartos, e aí eles começam a fazer o código de fonte de uma página na internet que iria cadastrar os ex-alunos de Harvard, colocando a fotinha dele aí, né? A fotinho, né? 3x4 do ex-aluno de Harvard. Né? Então, era uma foto da face num site da internet que, na prática, ia virar um livro, né, dos estudantes ou dos ex-estudantes de Harvard. O famoso Facebook. Então, conta a história aí do Facebook. Que teve, então, a participação do Mark Zuckerberg, né, que está até hoje, né, que é reconhecido até hoje como fundador do Facebook, e teve a participação também de um brasileiro que estudava em Harvard, que era o Eduardo Saverin. Bom, pessoal, e aí todo mundo sabe que o Facebook bombou e o Mark Zuckerberg, né, levou os louros e levou o dinheiro também. Ganhou uma fortuna, né? Ganhou uma fortuna. E aí, Especiato, não é nem x-salada, aí já é aí já é um bauru com filé mignon, né? O dinheiro aí do Mark Zuckerberg já dá para comprar um bauru aí de filé mignon, um madeiro, com cebola caramelizada e todos aqueles acompanhamentos aí. Né? Então, ganhou muito dinheiro. Agora, pessoal, o Eduardo Saverin viu tudo isso acontecer, mas não pingou nada de dinheiro na conta dele, né? E aí, então, o Eduardo Saverin resolveu demandar contra o Mark Zuckerberg para pegar a parte dele aí do Facebook, porque ele tinha contribuído lá atrás, né, lá na criação do Facebook. Só que ele, Eduardo Saverin, poderia demandar judicialmente, poderia entrar com um processo contra o Mark Zuckerberg. Só que quando o Eduardo Saverin ameaça o que iria processar, processo na justiça, o Mark Zuckerberg Zuckerberg fala, não, pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte, a gente discorda de tudo, um com o outro, mas vamos concordar com uma única coisa, não vamos para a justiça, Você está descontente? Então vamos fazer o seguinte, vamos nós dois
Eduardo Saverin e Mark Zuckerberg optar em solucionar o nosso conflito pela arbitragem, eles discordaram de tudo, menos da opção pela arbitragem. E aí eles selaram um acordo inicial para levar esse conflito a ser decidido pela arbitragem. E com essa opção dos dois, Eduardo Saverin e Mark Zuckerberg pela arbitragem, é escolhida uma câmara arbitral, é escolhido um árbitro, e aquela imagem inicial do grande escritório, um de um lado, outro de outro, e uma pessoa no meio presidindo, é uma sessão de arbitragem. Aquela pessoa no meio é o árbitro, né? E ele está, então, presidindo uma sessão de arbitragem. O filme, então, ele decorre a partir da escolha da arbitragem e a partir da realização de uma sessão de arbitragem. Pessoal, e aí é interessante porque já naquela época, né, as sessões de arbitragem eram gravadas, né? As sessões de arbitragem eram gravadas por meio audiovisual, né? Então, por isso que tem aquela câmera filmando os dois. E a pergunta é, por que os dois discordavam de tudo, mas, apesar disso, os dois optaram pela sessão de arbitragem? Justamente pelas vantagens que a arbitragem traz. Primeira vantagem, conhecimento técnico. Se o Eduardo Saverin levasse esse conflito para a justiça, quem iria decidir era o juiz. Pior. Nos Estados Unidos, a grande maioria dos casos, eles são levados a júri popular, mesmo os casos cíveis. Então, quem iria decidir era um corpo de jurados. E teriam que analisar o que para poder decidir? Código de fonte, código de máquina do Facebook. Vocês acham que o juiz, ou pior, os jurados, que são pessoas do povo, qualquer pessoa do povo, teria condição de analisar código de fonte, né, código de máquina do funcionamento interno do Facebook para descobrir o que foi feito pelo Eduardo Saverin e o que foi feito pelo Mark Zuckerberg? Claro que não, né? Então, na verdade, se esse tipo de demanda, né, dado a necessidade de conhecimento técnico, fosse levado ao Poder Judiciário, isso não ia terminar jamais, né? O Poder Judiciário não teria condições de verificar e julgar isso aí, dado o grau e a complexidade do conhecimento técnico. Então, por esse primeiro motivo, é que os dois optaram, então, pela arbitragem, e o filme não deixa isso claro, mas provavelmente escolheram como câmara arbitral e árbitro alguém que tenha conhecimento técnico na área de informática, né, de forma profunda, e conseguiria, de fato, analisar os códigos de fonte do Facebook para verificar o que era do Mark Zuckerberg, o que era do Eduardo Saverin, e, especificando o que era do Eduardo Saverin, qual era o grau, qual era a porcentagem de participação na criação do Facebook do Eduardo Saverin. Porque ao descobrir a porcentagem de participação do Eduardo Saverin da criação, se descobriria também qual era a porcentagem em dinheiro que caberia ao Eduardo Saverin. Segundo, pessoal, a celeridade, né? Porque se isso fosse levado ao Poder Judiciário, isso não ia terminar jamais. O Poder Judiciário não teria estrutura para analisar isso. Seria um processo de muitos e muitos anos, né? Não terminaria jamais. E a arbitragem, sim, né? Ela tem essa possibilidade de terminar antes. Mas, na verdade, pessoal, a grande vantagem que levou à opção pela arbitragem, e isso o filme deixa claro ao final, é a vantagem econômica. Por quê? Porque a gente sabe que o Eduardo Saverin ganhou. A gente sabe que ele ganhou algum dinheiro, mas a gente não sabe quanto ele ganhou, né? Foi para alguns bilhões aí, mas a gente não sabe quanto ele ganhou. E no final do filme aparece escrito isso, fala, olha, houve um laudo arbitral, o Mark Zuckerberg pagou alguma quantia para o Eduardo Saverin, mas isso não foi divulgado. Jamais. Isso não foi divulgado, jamais. Então, a gente não sabe quanto ele ganhou. E quais são as vantagens, pessoal? Olha só, ninguém sabe quanto o próprio Mark Zuckerberg ganhou com isso, ninguém sabe quanto de fato o Eduardo Saverin ganhou com isso,
Ninguém sabe quanto o Mark Zuckerberg pagou para o Eduardo Saverin, nem a gente, nem o Estado, né? Nem a gente, nem o Estado. Então, na verdade, nem o Estado consegue cobrar imposto, eventualmente incidente, sobre essas rendas todas aí, porque a informação ela é sigilosa, né? Ninguém ficou sabendo disso, né? E, pessoal, essa ideia de sigilo também. Esse processo, esse procedimento de arbitragem, nele foi analisado os códigos internos do Facebook. Se isso fosse levado ao Poder Judiciário, o Mark Zuckerberg teria que divulgar todos os códigos internos do Facebook, todo o funcionamento interno do Facebook, todos os algoritmos que eles criaram e que é propriedade intelectual do Facebook e que as outras empresas de informática vão ficar loucas para descobrir, né? Ficam loucas para descobrir. Se isso fosse levado a processo, isso ia ser tornado público, né? Todo mundo ia ficar sabendo, né? E para não ser tornado público, né? Claro que eles não queriam, isso é segredo industrial aí do Facebook, que eles acabaram optando pela arbitragem, porque é sigiloso. Então, também, quais são os códigos de fonte ou o que foi discutido dentro ali da arbitragem, né? Que foi quebrado de sigilo dentro da arbitragem, ninguém mais ficou sabendo. Então, o Facebook, na prática, conseguiu resguardar para si toda a sua propriedade industrial, todo o seu direito autoral também, né? Então, foi por isso que eu recomendei que vocês, se pudessem, assistissem esse filme, porque ele mostra uma sessão de arbitragem, ele não fala que aquilo é uma sessão de arbitragem, mas né? E ao longo da discussão do filme, a gente consegue entender por que, né? Inicialmente, a gente sabendo que aquilo é uma sessão de arbitragem, a gente consegue entender por que ela é vantajosa, porque teve conhecimento técnico, a sigilosidade protegeu a propriedade industrial e o direito autoral, e ela foi muito rápida, ela foi resolvida rapidamente, e ninguém sabe quanto de dinheiro, né, que envolveu aquela determinada transação. Então, dizem aí de 3 a 6 bilhões, né, que o Eduardo Saverin teria recebido, mas quanto foi, e se foi 3, se foi 2, se foi R$1, na verdade, formalmente ninguém sabe, por conta da arbitragem aí, né? Então, foi por isso que eu pedi para, se vocês pudessem, assistir esse filme, A Rede Social, né? E é a rede social que fala, então, da origem do Facebook, que fala da origem do Facebook, entre o Mark Zuckerberg e o brasileiro Eduardo Saverin. Pessoal, e para a gente terminar, eu só queria comentar com vocês a respeito da natureza jurídica do laudo arbitral, né? Então, para a gente finalizar esse ponto aqui, né, eu gostaria de comentar com vocês sobre a natureza jurídica do laudo arbitral. Então, marquem aí, natureza jurídica do laudo arbitral. Pessoal, olha que interessante. Eu disse para vocês que a arbitragem e a jurisdição, elas são, na verdade, dissociadas, né? Elas são dissociativas. Ao optar pela arbitragem, você exclui a jurisdição. E, claro, ao optar pela jurisdição, você está deixando de optar, você está excluindo a arbitragem. E eu disse para vocês também que, uma vez optada pela arbitragem, você não pode entrar na justiça, né? Essa é a regra. Escolhida a arbitragem, você não pode entrar na justiça. E isso como regra, exceto em casos de parcialidade do árbitro, né? Só poderia ter uma ação judicial para anular um laudo arbitral se ficasse provado, caracterizado, né, a parcialidade do árbitro, que ele mordeu de algum lado para decidir em favor de algum lado. Tirando isso, não cabe ação na justiça para discutir o laudo arbitral. O laudo arbitral, ele é definitivo. Agora, pessoal, tem um problema. Por quê? Apesar do laudo arbitral ser definitivo e ser mais que definitivo, ser obrigatório às partes, o árbitro, ele é um ente privado. E sendo um ente privado, ele não tem mais poder que as partes.
ele não tem condição de se sobrepujar às partes. E, consequentemente, apesar do laudo arbitral ser obrigatório às partes, o árbitro ele não tem condições de obrigar as partes. Ele não tem condição de fazer com que as partes cumpram o laudo arbitral. As partes têm que cumprir o laudo arbitral? Tem que cumprir, né? Porém, o árbitro por si não tem condições de obrigar a fazê-lo cumprir. Aí a Mariane colocou ali, ó, o laudo não seria coercitivo. Não é bem assim, ele é coercitivo. O laudo é coercitivo. Por quê? Porque ele é obrigatório, porque as partes têm que cumprir o laudo. Eu não disse que ele não era coercitivo, ele é coercitivo. O que eu disse é que o árbitro não tem condições de fazer cumprir. O árbitro. Por quê? Porque ele é privado. Ele está em pé de igualdade das partes. Ele não tem condição de se sobrepujar as partes. E aí vocês vão me perguntar, professor, mas isso é uma incongruência. Como que o laudo é obrigatório, é coercitivo, se o árbitro não tem poder de cumprir? Não é incongruente. Por quê? Porque apesar do árbitro não ter poder para fazer cumprir esse laudo, como ele é coercitivo, alguém vai ter poder para fazer cumprir. Quem? O juiz. Então, veja só. Proferido o laudo arbitral, ele é definitivo. E o serviço do árbitro acaba. E aí, então, as partes têm a obrigação de cumprir esse laudo arbitral, porque ele é coercitivo. Mas se as partes não cumprirem, a parte que se sentir prejudicada, ela vai poder pegar esse laudo, e esse laudo tem natureza jurídica de título executivo judicial. Esse laudo tem natureza de título executivo judicial. E a parte que se sentir prejudicada, então, pega esse laudo e entra com uma ação de execução, né? Entra com uma ação de execução. Então, veja, não é possível você entrar com um processo para discutir o conteúdo ou a decisão do laudo, mas é possível você entrar com um processo para executar o laudo. E a conclusão disso tudo é o que o Gladstone trouxe para a gente no chat. O laudo, na prática, então, ele tem a mesma natureza jurídica, ele tem o mesmo valor, ele vale tanto quanto fosse uma decisão judicial. E aí eu vou complementar a fala do Gladstone, transitada em julgado, né? O laudo ele vale tanto quanto uma decisão judicial transitado em julgado, né? Por quê? Porque ele é também coercitivo, ele é também definitivo e coercitivo. E se as partes que têm obrigação de cumprir voluntariamente não fizerem, a parte prejudicada pode entrar na justiça com o processo de execução do laudo arbitral. E quem vai executar, então? O juiz. E todos os instrumentos que o juiz tem para fazer valer uma decisão dele, juiz, ele vai poder utilizar também para fazer valer uma decisão do laudo arbitral, uma decisão que não é dele, juiz, é do árbitro, mas o juiz vai poder usar toda a estrutura do Poder Judiciário, todos os meios, inclusive a polícia, se for o caso, a força, se o caso, para fazer cumprir o laudo arbitral. Então, o laudo arbitral, gente, ele tem a mesma natureza jurídica, ele é um título executivo judicial. O laudo arbitral é um título executivo judicial. Então, ele tem a mesma natureza de uma decisão judicial transitada em julgado. Ela vale tanto quanto a decisão judicial transitada em julgado. Então, pessoal, olha só, eu já vi isso ser perguntado em prova. Qual que é a diferença de uma decisão judicial transitada em julgado e de um laudo arbitral? É o valor dela? É a definitividade dela? É a coercitividade dela? Não. Ambas têm o mesmo valor, a mesma definitividade, a mesma coercitividade.
A diferença está em quem proferiu. Enquanto a sentença judicial transitada em julgado é proferida pelo magistrado, imbuído de jurisdição, portanto, de forma pública, o laudo arbitral não, é proferido por um árbitro que é um ente privado. Então, muda quem profere, muda a origem, uma é pública, outra é privada, mas em valor, em definitividade e em coercitividade não tem diferença nenhuma, né? O laudo arbitral, ele é um título executivo judicial e, portanto, se ele não for cumprido, ele gera um processo de execução e o juiz pode usar qualquer ferramenta que o processo, que o Estado dê para ele, igualzinho ele faria para cumprir a decisão dele, para fazer cumprir também o laudo arbitral. Pessoal, quem disse isso para a gente foi o CPC de 2015. Até o CPC de 2015, a gente não tinha isso de forma definitiva, né? Havia uma discussão muito grande de qual seria a natureza jurídica do laudo arbitral. E essa discussão acabou com o Código de Processo Civil de 2015, colocando uma pá de cal no assunto e optando pela corrente, né, doutrinária mais forte, que dava mais valor pelo laudo arbitral, dizendo que o laudo arbitral, né, prevendo em lei, na verdade, né, que o laudo arbitral ele é um título executivo judicial. Então, quem ganhou nessa história foi a corrente que dava maior importância ao laudo arbitral, dava mais valor, maior coercitividade ao laudo arbitral, né? Que é justamente a corrente de que se trata de um título executivo judicial, né? Definição do Código de Processo Civil de 2015. Pessoal, aí o Gladson colocou, interessante, sem que necessariamente tenha havido qualquer recurso ou trâmite judiciário, sim, né? Veja o grau de importância, né, e o poder que o árbitro tem. Pessoal, e a partir desse comentário do Gladson, né, sempre vem, lembrei aqui, né, sempre vem a pergunta, nossa, professor, mas pode isso, né? Pode o laudo arbitral ter tanta força assim? Gente, pode. Por que pode? Primeiro, porque a arbitragem, como todos os meios alternativos, ela se refere, na verdade, a direitos disponíveis, né? Então, a gente não vai ter direitos indisponíveis aqui, né? É direito disponível. E segundo, porque, sendo direito disponível, as partes optaram. Então, isso tem força, e essa força, porque as partes quiseram. Elas eram obrigadas a optar pela arbitragem? Não. Elas foram obrigadas a escolher aquele árbitro? Não. Elas optaram pela arbitragem porque quiseram, elas escolheram aquele árbitro porque quiseram, e mais, elas pagaram o árbitro, né? Elas pagaram o árbitro. Então, elas são obrigadas a cumprir a decisão que o árbitro deu, porque elas quiseram, né? Então, a legitimidade final e esse poder que é dado ao laudo arbitral de título executivo judicial, ele é dado em razão da opção das partes. As partes não eram obrigadas a escolherem a arbitragem nem o árbitro, mas elas fizeram, então elas respondem integralmente pela escolha que elas fizeram, né? Então, essa é a natureza jurídica do laudo arbitral aí. Pessoal, e para a gente terminar a arbitragem, falta a gente comentar um pouquinho sobre, afinal de contas, como é feito a escolha pela arbitragem. Como que as partes vão parar dentro de uma arbitragem. E a gente comenta, então, essa forma de escolha da arbitragem no próximo bloco, né? Então, vamos parar por aqui, para o vídeo também não ficar muito grande, né? A gente interrompe a gravação, vai tomar uma aguinha aí, né?